Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Temos aqui mais uma comunicação online da SECA, desta vez com o Rui Mataloto, que é arqueólogo do município de Redondo, na zona alentejana do sul de Portugal. Foi também um colega meu de faculdade, uma pessoa que eu conheço bastante bem. Já temos aqui uma longa amizade. O Rui é um reconhecido também especialista na área da pré-história recente, da proto-história, do mundo romano, com muitos artigos publicados, uma participação intensa, uma pessoa que também estuda os materiais, estuda os sítios, os territórios, tem uma vasta experiência também de prospecção, por exemplo, não é? E uma perspectiva um bocadinho comparada, não é? De largo espectro diacrónico. Ele hoje vai-nos falar aqui um pouco da sua experiência na área romana, no início do Alto Império. Tem trabalhado também em vários sítios deste período, inclusive tem nos últimos anos, não é? Também colaborado muito com gente das equipas de Mérida, não é? Uhum. Nestas ações de escavação e prospecção. Portanto, é uma pessoa também já com uma experiência e com informação acumulada bastante interessante. A Rocha da Mina é um sítio já conhecido há décadas, com um potencial científico muito, muito grande, não é? E que seguramente nos trará hoje aqui uma perspectiva bastante interessante sobre a cultura material, enfim, a ocupação dos territórios do mundo romano, da Lusitânia, não é? Nos inícios da sua formação. Como é normal, nós fazemos a gravação da palestra, ela depois fica disponível no nosso website da SECA. No final da palestra, como sempre, temos um espaço para debate, não é? E, portanto, eu daria a palavra ao Rui Mataloto, agradecendo a sua presença em nome da direção da SECA, agradecendo também aqui aos presentes por estarem aqui conosco, e passo então a palavra ao Rui. Obrigado, Rui. Bem, primeiro que tudo, obrigado, Zé, por estas palavras e pelo convite. Efetivamente, eu tenho sim, umas diatribes desde a pré-história até ao mundo romano e especialmente este período fim do final da República e início do Império, tem sido uma das minhas áreas de trabalho com, um, com particular interesse, sendo que a Rocha da Mina é um projeto que acalento já há bastantes anos, acho que vamos na 13ª ou 14ª campanha, sempre relativamente pequena. Uh, Todos os trabalhos têm sido financiados pelo município do Landroal e têm sido sempre em colaboração com a Conceição Roque, do município do Landroal. É um projeto conjunto e, no fundo, aquilo que vou aqui transmitir é, no fundo, a visão e a opinião de ambos e o resultado do trabalho de ambos. Uh, por isso, é importante começar por posicionar. A Rocha da Mina é um pequeno sítio situado no sul de Portugal, no interior, muito próximo da fronteira com o território espanhol da Extremadura, e que tem vindo a ser intervencionado então nestas 12 ou 13 campanhas. Uh, Foi inicialmente, ora, deixa eu ver como é que isto passa, ora, foi inicialmente dado a conhecer por Manuel Calado em 1993 na Carta Arqueológica do Alandroal, dando-lhe algum destaque como um putativo santuário relacionado com as, as sociedades da Idade do Ferro da região, e que na altura foi interessante porque acabou por incorporar ainda parte de um segundo livro do João da Aguiar, na sequência da Voz dos Deuses, que incorporava o Endovélico, o São Miguel da Mota, o Santuário Endovélico, e no. Está tudo ok? Estão a ouvir bem? Está ok, ok. Ok. Ah, então, acabou por integrar
numa passagem ou duas, o Santuário da Rocha da Mina, nesta hora de sertório, enquadrando já neste contexto dos finais da República, neste caso ainda enfim, relacionado com as guerras sertorianas, porque era no fundo esse o quadro em que se pensava que o sítio se situava. Uh, e acabou por lhe dar um destaque muito interessante ao nível das comunidades, enfim, a nível regional e mesmo a nível nacional, que desenvolveram, falta-me uma imagem, não sei porquê, mas que desenvolveram de facto todo um conjunto de preceitos, assumindo claramente a ideia, desde o princípio, de que efetivamente a hipótese que Manuel Calá tinha defendido de poder ser um primitivo santuário de endovélico, de fundo celtizante, foi, digamos assim, acalentado pelas comunidades que começaram, que leram quer a bibliografia, quer os livros do João da Aguiar, quer depois a Carta Arqueológica do Landroal e, curiosamente, ainda hoje há uma série de rituais que são desenvolvidos no topo do sítio, na suposta área do altar, que eu já passarei a explicar. Mas, digamos assim, a Rocha da Mina esteve durante muito tempo envolvida nesta névoa que se criou a partir de uma hipótese, ainda sem base arqueológica, quando se iniciou ou quando se lançou, mas que foi também, de alguma maneira, o mote para o início dos nossos trabalhos, mas ainda hoje continua, digamos assim, a mobilizar segmentos da população que vêm a fazer rituais, ofrendas, enfim, uns a Deus, a outros ao Deus, outros ao endovélico, mas enfim, a nossa linha de investigação tem fugido um bocadinho desse enquadramento e tem procurado entender primeiro a cronologia e a diacronia da Rocha da Mina e depois, de alguma forma, enquadrá-lo nas dinâmicas da região e também compreendermos como se processa neste território, então do Alentejo Central, essa transição entre o mundo pré-romano, de fundo celtizante, e o início do mundo provincial romano, digamos assim. A título de exemplo, é preciso, enfim, como aqui umas imagens do Castelo Velho de Veiros, como enfim, um dos povoados da Idade do Ferro, que chega ao período tardo-republicano, genericamente contemporâneo da Rocha da Mina na sua fase mais tardia, mas que, enfim, seria supostamente aqueles que seriam os grandes centros de ocupação na região, muralhados, ou pelo menos numa fase mais antiga, muralhados, e numa fase mais recente, já a período tardo-republicano, normalmente já sem muralhas, mas ainda continuam a ser ocupados, e que terão sido, digamos assim, o centro e da estruturação dos territórios e da ocupação. Pelo menos até um momento avançado do século I. Serão este tipo de sítios que, de alguma maneira, sofrem um impacto da conquista romana, sendo que depois é muito difícil, daquilo que conhecemos num conjunto de outros que existem na região, além do Castelo Velho de Veiros, o Castelo Velho do Djebe, o Castelo Velho do Lucefécite, enfim, escassos quilómetros mais abaixo, é muito difícil compreender exatamente como é que se processa o final desses sítios e como é a transição para o mundo romano. Sendo que alguns parecem ser abandonados logo na sequência da conquista, outros parecem ser abandonados provavelmente já na sequência das guerras sertorianas, que tiveram um impacto bastante forte na região e que parecem gerar, digamos assim, ou um novo ordenamento no território, mas que, no fundo, cria toda acompanha, digamos assim, essa imagem de uma grande instabilidade no final, ao longo do século I antes de Cristo. Bem, é neste quadro, digamos assim, desta instabilidade que se conhece para o Ocidente Peninsular e para a Península em geral,
que devemos tentar, ou começarmos por tentar enquadrar a rocha da mina. O que é que no século I, onde é que a rocha da mina se enquadrava e o que é que justificava o aparecimento desta ocupação, aparentemente dentro do século I? Sempre tendo como pano de fundo, e é importante para tudo o que nós vamos dizer, ter em pano de fundo a ideia de um século I bastante instável, com 2 episódios de guerras civis, com uma desestruturação da ocupação romana no território, e depois um reordenamento total já nos finais do século I AC. Pronto, então a Rocha da Mina, agora entrando efetivamente no sítio, a Rocha da Mina caracteriza-se por se situar enfim, num meandro da ribeira do Lucefécio, numa pequena área junto aos penhascos que se erguem do leito da ribeira do Lucefécio e que, digamos assim, lhe permite ter, digamos, um enquadramento paisagístico com uma força muito particular. É um sítio muito vincado, ainda que esteja numa cota relativamente baixa, acaba por ter uma força do ponto de vista paisagístico muito grande e lá está o seu posicionamento neste meandro, sendo que o sítio ocupa apenas, digamos assim, uma pequena área onde o meandro quase que fecha o círculo que envolve o próprio sítio. É então uma ocupação com, mais uma vez, uma paisagem fechada no fundo do vale, mas com uma força muito grande dada por estes grandes afloramentos. Aqui temos uma imagem geral do sítio, temos o grande penhasco aqui, que é mais ou menos o limite da área ocupada. Depois temos uma plataforma superior que tem vestígios, bastante vestígios de ocupação, e uma plataforma inferior, que é onde temos desenvolvido o nosso trabalho. E limita-se apenas aqui este espaço entre esta zona, penso que se vê, não sei se se vê o rato no cursor, não? Mas pronto, basicamente onde está aquela tenda da escavação e os penhascos é a área de ocupação da Rocha da Mina. Fora desta área que estou a mencionar, basicamente onde está agora esta parte com mais vegetação, não existem vestígios nenhuns de ocupação. Estamos a falar de um sítio que terá entre 2.000 a 3.000 metros quadrados no máximo. Enfim, aqui, como estava a dizer, já de uma perspectiva ligeiramente diferente, aquilo que chamamos o setor 1, parte superior, a parte mais alta, que tem uma série de vestígios de ocupação e entalhos na rocha, e depois, em cota mais baixa, entre, digamos assim, uma baixa entre afloramentos, entre estes grandes afloramentos, que é onde está o setor 1 e estes outros que limitam o setor 2, temos então uma área de ocupação que andará, enfim, nesta parte mais baixa, em torno dos 1.500 metros quadrados, pouco mais, 2.000 metros no máximo, sendo que, pronto, o nosso trabalho tem-se desenvolvido principalmente neste setor 2, nesta zona mais baixa. A zona mais alta é caracterizada por uma série de entalhos na rocha, ou cortes na rocha, que de alguma maneira deram aso a um entendimento inicial deste sítio como um santuário de origem pré-romana, com, enfim, afinidades com aquilo que se conhecia um pouco mais a norte, com, enfim, o ex-libris, que é o Laca, mas há uma série de outros caracterizados justamente pela presença da escadaria, que vemos, um, com 4 degraus, depois uma superfície aplanada que cortada na rocha, que seria um putativo altar, e depois um poço que aqui não conseguimos ver, mas que basicamente está aqui à direita dessa pequena oliveira e que baixa bastante, que tem uma pequena cavidade, que seria, digamos assim, um poço de ofrendas. Este foi o entendimento do sítio. A nossa intervenção no local não permitiu recolher nesta zona do setor 1, com licença.
informação que cabalmente uh, solucionasse essa possibilidade de ser uma zona de santuário. Vimos que todo o topo estava trabalhado, havia uma lareira, e depois vemos aqui nesta imagem inferior ainda um pequeno extrato com alguns materiais arqueológicos coevos do resto da ocupação que vamos falar, mas com pouco significado no entendimento do sítio. Este é o poço, então, que está aqui junto a este penhasco e depois do altar e da escadaria. Não temos, efetivamente, dados concretos que nos possam, digamos assim, dar sustentação à possibilidade de, efetivamente, este ter sido um espaço de santuário. É uma hipótese que não descartamos, mas que efetivamente não temos dados, nomeadamente estes votos, que se conhecem muito bem em outros sítios, enfim, como o São Pedro das Cabeças ou a Cueva del Valle, já na Extremadura, onde os ex-votos são, desta cronologia, são claramente associados a sítios, enfim, de cariz ritual. Aqui a intervenção não permitiu identificar qualquer desses vestígios. Toda a pouca estratigrafia que havia no topo foi escavada e nada. Não encontramos rigorosamente mais nada. Então, focámos o nosso interesse principalmente na plataforma inferior. Aqui vemos uma imagem aérea do sítio. Enfim, temos aqui, não sei se vem, mas eu creio que até se vê a escadaria. Temos a zona da escadaria mais à esquerda nesses grandes penhascos. O topo também tem vestígios de ocupação. E depois esta plataforma inferior, que efetivamente é a que tem os vestígios de ocupação e que tem, enfim, uma arquitetura um bocadinho mais complexa e é essencialmente aqui, tem sido essencialmente esta área o cerne do nosso trabalho nestas muitas campanhas que já realizamos. E então, os dados que vamos mencionar são essencialmente da escavação desta área inferior, em que, deixem ver aqui um bocadinho mais, esta aqui vê-se um bocadinho, está mais aproximado, mas, bem, em que temos descoberto um trincado arquitetónico bastante denso, delimitado pelo lado nascente, peço desculpa, pelo lado nascente por uma muralha, veremos imagens dela, que de alguma forma fechava pelo lado nascente do resto do meandro, a área ocupada. Ela terá existido também no lado sul, genericamente sul, basicamente a parte inferior da área escavada, ainda não intervencionámos nessa zona, e teríamos então um sítio que estaria delimitado entre estes grandes afloramentos e a zona onde não tinha os afloramentos tinham uma muralha que tinha cerca de 2 metros de espessura e que aparentemente envolvia a ocupação, pelo menos do lado nascente e do lado sul, sendo que a encosta do lado norte é bastante pronunciada, provavelmente não teria um muro de delimitação. Pelo menos os dados que identificámos das sondagens não permitiram identificar essa delimitação pelo lado norte. O trabalho que temos vindo a desenvolver permitiu entender, genericamente até agora, vários complexos, digamos assim, com uma evolução bastante densa no tempo, bastante densa no espaço, melhor dizendo, com grandes alterações, mas que, de alguma forma, mantêm uma estruturação inicial em que temos uma área de circulação que está aqui à esquerda, entre estes conjuntos de edifícios, onde está, não sei se vem o cursor, já vê-se o cursor ou não? Se vê o cursor do rato, Não, eu estou a apontar, não? Pronto, não. ok. É mais difícil. Mas espera, deixa lá ver aqui. Ponteiro laser, é isto. Ok. Desculpem lá, é a minha ignorância
lá está. Ou seja, basicamente parece que tivemos num primeiro momento um espaço exterior de circulação, aqui uma rua, por sua vez desembocava numa outra que se desenvolvia por aqui. Esta dava acesso, tinha um conjunto de compartimentos no limite do sítio, porque para aqui para baixo já não há ocupação, mas tínhamos uma rua e temos um conjunto habitacional uh, de planta numa fase inicial quadrangular, aparentemente desenvolvida em torno a um espaço central tipo pátio, que é este aqui, que que estou a assinalar, e que, enfim, seria uma grande casa de planta retangular, com compartimentos desenvolvidos em torno a um espaço central, provavelmente de tipo pátio interior. Sofreu depois uma série de transformações em momentos mais tardios que eliminaram uma série de muros, houve uma série de transformações que estão mais ou menos compreendidas, mas que vêm a alterar principalmente aqui o canto nordeste desta área, em que este seria um conjunto habitacional que teve depois uma série de remodelações. Teríamos então um eixo que se manteve como rua aqui, e depois do lado de lá tínhamos, deixem-me só voltar-se ao anterior, se vê menos bem, mas para bem assim se percebe, esta rua. Então aqui temos a casa, a grande casa retangular, com os pequenos compartimentos em volta de um espaço central, aquilo que parece ser uma rua, e depois deste lado da rua temos uma série de compartimentos que parecem estruturar-se junto à muralha, em que aqui tem um espaço não coberto, esta zona, a muralha, e um conjunto de compartimentos que se interligavam aqui nesta zona. Então tínhamos um conjunto habitacional e aqui um outro, provavelmente conjunto habitacional diferenciado deste central. Continuando, parece-me que, em termos de arquitetura, pode ver-se aqui já uma influência do mundo romano, nomeadamente com esta grande casa de planta retangular, com um espaço central de tipo pátio. Parece-me fugir um bocadinho aquilo que se conhece da arquitetura do ferro na região, e surgindo já com uma complexidade e uma ortogonalidade distinta, com uma densidade de articulação dos espaços distinta daquilo que se conhecem nas realidades pré-romanas. Então, daí que, enfim, a arquitetura parece ser também um primeiro um, um primeiro indício claro deste momento relativamente tardio em que o sítio parece desenvolver-se. Em termos de técnicas construtivas, é tudo paredes de taipas e adobes sobre embasamentos em pedra. Nada de mais. Que é o que se conhece, enfim, desde os inícios da Idade do Ferro na região. Temos aqui então a planta, cá está a muralha, com levantamento. Estes são o setor 1 cá em cima, depois o setor 2 cá em baixo, com a muralha, um conjunto de compartimentos que fariam parte de provavelmente de um conjunto habitacional, separados por esta rua, que por sua vez depois se estruturaria aqui. Parece ser também uma outra rua perpendicular a esta numa fase inicial, e este conjunto de compartimentos que vemos aqui deste lado, que seriam um único grande espaço habitacional com diversas valências ainda difíceis de aferir. Ainda difíceis de aferir. Enfim, aqui há algumas imagens do processo de escavação, com os compartimentos e as casas, com a muralha. Lá ao fundo ela vai ganhando alguma espessura, chega a ter 2 metros de largura lá mais a norte, aqui nesta zona. Mas vemos que ainda assim é uma construção relativamente robusta para delimitar um espaço relativamente pequeno. Aqui mais enfim, conjunto de imagens destes diversos espaços. Este a abrir porque, enfim, porque a parede tinha já desaparecido
com a erosão, mas que estava a delimitar pelo norte a área ocupada e que depois foi abandonada ainda durante o processo de utilização do sítio e preenchido com, enfim, com lixeiras e derrubos, enfim, alguns pavimentos em, em pedra, enfim, espaços com diversas funcionalidades a surgirem sobre momentos de construção anteriores, enfim, um sítio que tem uma arquitetura relativamente complexa e bastante dinâmica, especialmente se compreendermos depois aquilo que são as questões cronológicas que vou tentar desenvolver agora de seguida. Genericamente, em termos de cerâmica comum e que domina, digamos assim, os conjuntos, temos, enfim, cerâmica a torno, alguma cerâmica manual também, com relativamente pouca decoração, peços de tiar diversos, com marcas, enfim, sejam eles de fabricante, de, de titular, do que seja. Alguma decoração muito típica destes períodos, como estas cerâmicas cinzentas com grinaldas a carretilha, que apareceu na campanha deste ano e ainda não está desenhada, por isso é que estou a apresentar esta péssima fotografia, mas uma vez mais, existem uma série de indícios também interessantes sobre a ligação ao mundo romano, a ligação também a uma transformação cultural que está claramente em processo e que está claramente a instalar-se, nomeadamente o aparecimento de grafitos pós-cozedura e alguns também pré-cozedura, já claramente com o alfabeto latino. Um deles que apareceu também na campanha deste ano, muito interessante, porque parece ser numeral, numérico, em que estes são 3 Cs, só vê-se mal na fotografia, e 2 X e 2 tracinhos aqui, basicamente 122. O que é que isto quer dizer? Não sei. Tenho alguma clareza nesta leitura, mas eventualmente volume, ou o que seja, sinceramente não creio que seja como este aqui, por exemplo, um antropónimo ou assim, não é? O C, o A, o I, o outro C, ou seja, há vários que parecem ser ligados ao nome de pessoas, provavelmente quem possuía aquele recipiente. Neste caso, pode mesmo ser uma hipótese que me parece interessante, essa já uma indicação de volume, atendendo, estamos a falar de, não é 100, é 322, peço desculpa. Mas e tudo isto nos mostra que, de facto, estamos já a trabalhar com comunidades onde quer a escrita, quer os valores são já plenamente integrados dentro daquilo que são, enfim, os padrões romanos. Ora, isto para, de alguma maneira, chegarmos àquilo que são o conjunto de materiais que, de alguma forma, nos permite ir começando a enquadrar a ocupação do sítio. Há um conjunto de formas de cerâmica campaniense, basicamente calena, principalmente de cales, com, enfim, as formas 5-7, pelo menos as grandes páteras e as formas 1, sem grande diversidade, também como caracteriza, digamos assim, estas exportações do conjunto de cal, mas uma outra realidade de grande interesse, pelo menos na minha perspectiva, que é o surgimento de uma série de imitações, estas sim mesmo imitações, nomeadamente estas aqui em baixo, destas páteras, que são imitações em pastas locais de formas campanienses que já se conhecem bastante bem. O professor Fabião discursou bastante sobre o assunto destas formas nos conjuntos de Vaiamonte, mas que aqui também estão claramente presentes. São formas que seguem, digamos assim, a morfologia dos protótipos de campaniense, mas em pastas locais, com um grande acabamento, com um grande polimento, com um grau de acabamento realmente de grande qualidade. Por vezes existem outras, como estas aqui mais acima, nomeadamente estas e esta cá em baixo,
que são uma outra a realidade, que são formas cinzentas, de cerâmica cinzenta, de pastas cinzentas, mas com engobes negros, que usualmente se associam a produções da Bética, imitações, digamos assim, da Bética, a uma produção, eu acho que é mais uma produção relativamente autónoma, em pastas cinzentas, com um engobe negro e que surge normalmente associados à Bética. E que aqui também estão claramente presentes, seguindo as morfologias, digamos assim, do que são os padrões das campanienses de proveniência itálica. Curiosamente, temos duas peças que fogem um bocadinho a este padrão, que é também aquele que, de alguma forma, conhecemos mais em todo o sul de Portugal, e que aqui me parece, com alguma segurança, e a opinião de alguns amigos que consultei, serem claramente produções da Sicília, as ditas campanienses, estas verdadeiras, com um engobe muito pouco espesso e até bastante frágil, cobrir apenas as superfícies internas, sendo que as superfícies externas não estão cobertas desse mesmo engobe, e com as pastas mais avermelhadas, castanhas avermelhadas, que também parecem ser apanágios destas produções da Sicília e destas campanenses C. Eu estou com. E elas são basicamente desconhecidas em Portugal. Enfim, partilhei esta opinião com alguns colegas, nomeadamente a Catarina Alves, que estudou conjuntos bastante grandes e que tem também algumas destas produções da Sicília, e que eu acho que por falta de conhecimento ainda estão pouco identificadas em Portugal, mas chegando a um sítio no final, daqui no fim do Alentejo, creio eu que também serão mais presentes noutros contextos. Pessoalmente, estou muito convencido que são efetivamente produção da Sicília. Consultei alguns amigos também corroboraram a opinião. Enfim, se não, se tiverem outra opinião, lá teremos o debate enfim, para debatermos as diversas hipóteses. Contudo, elas diferenciam-se completamente, quer das produções calenas, não é? Como é óbvio, quer das produções regional, porque têm efetivamente um engobe que nunca aparece nas produções regionais, que são claramente polidas. Por isso, para mim, estas são produções da Sicília e que chegam aqui à Rocha da Mina também nesta cronologia. Depois temos um conjunto bastante mais pequeno, aliás, resume-se àquilo que temos aqui. Não, há mais uma peça, que são, primeiro, terra sigilata itálica, nomeadamente estes pés bastante grandes, tipo B1s. Neste caso, vê-se muito mal, mas com uma estampilha, com uma marca de oleiro radial. Este é um Epáfras Razini, com metodologia atribuída de 20 AC, e é uma das poucas peças de sigilata que temos do local. Tudo o resto são produções, enfim, de verniz negro. Temos só esta e uma outra peça, uns outros fragmentos, numa outra peça difícil de caracterizar, de sigilata. De tipo itálico. Contudo, temos depois um caso para mim muito interessante, uma vez mais, que são estas produções cá em cima, que estão, deixa-me lá ver aqui a minha tábula, que eu esquece-me, que são basicamente imitações em pasta cinzenta, sem engobe, das formas 11, das sigilatas do Conspectus, das sigilatas itálicas, e que seguem, enfim, com alguma proximidade aquilo que são os padrões morfológicos das sigilatas. Contudo, neste caso, em pastas cinzentas, semelhantes àquelas produções de pasta cinzenta da Bética, mas neste caso não já a produzir imitações das campanienses, mas sim já das primeiras sigilatas de tipo itálico.
Esta outra aqui em baixo parece-me estar a produzir uma forma 13 também de confesso, ou pelo menos influenciada por ela, mas já numa produção regional que se diferencia completamente por uma pasta bastante mais grosseira, ainda tem um bom acabamento em termos de polimento, mas claramente parece-me com estes bordes pendentes e estes sulcos que se pode aproximar, enfim, destas imitações de sigilata de tipo itálico. Estas são as peças que na Rocha da Mina nos parecem dar um contexto mais tardio, nomeadamente a estampilha, a marca do oleiro do Rasini, que nos dá uma cronologia de cerca de 20 AC. De alguma forma, acompanhando esta realidade, temos o conjunto anfórico, que é um bocadinho maior do que aquilo que temos aqui representado, mas que é, de alguma forma, dominado pelas produções béticas do Guadalquivir, com provavelmente as oveiras, os quatro, vinhos e azeites. Depois, esta aqui, que eu há uma possível ânfora tipo os seus, é uma possibilidade que deixei no ar. São estes conjuntos, são estas produções que dominam claramente, mas depois temos também a presença de a bética costeira, com provavelmente as ovelhas gaditanas a trazerem os preparados piscícolas. Penso que se podem enquadrar dentro ainda do mundo das ovelhas gaditanas mais do que das 711, e que têm vindo a surgir também com alguma quantidade, nunca muito grande, e acompanhando tudo isto na mesma estratigrafia, temos as mais antigas produções de ovoides lusitanas, sempre com estes lábios muito moldurados, que enfim, se inspiram numa série de produções, enfim, desde de lábios em fita, mas que aqui surgem desde a base da estratigrafia, com estas produções lusitanas, enfim, algumas com pastas mais micáceas, outras menos, mas que acabam por ser, digamos assim, uma presença também bastante interessante, ganhando, digamos assim, algum espaço já as produções na Lusitânia dentro destas cronologias da segunda metade do século I AC. Muito interessante também, na minha perspectiva, porque revela, uma vez mais, também aquela dinâmica, digamos assim, de integração dentro do mundo romano por comunidades que creio serem de origem indígena, é a produção em pastas absolutamente locais de ânforas da tipologia romana, digamos assim. Nomeadamente, só são identificáveis, até este momento, só os conseguimos identificar a partir dos bicos fundeiros, todos eles, diga-se de passagem, muito toscos, como que, nomeadamente, em que o bico fundeiro se destacou da peça, digamos que ainda estava a aprender a fazer ânforas, ou faziam um recipiente e depois, no fim, punham-lhe, assim, pumbas, um bico que depois no processo de cozedura ou de utilização se desprendia, mostrando que a técnica não era mais correta. Contudo, são claramente bicos fundeiros. Este aqui, então, de forma fálica, assim também quase manual, com também um grafito muito interessante também, tal como o outro lá em cima, e que estas produções são conhecidas em cronologias relativamente semelhantes também na região. Ou seja, há logo nesta fase do século I AC, na segunda metade, uma vontade de produzir a nível local, incompreensivelmente, na minha perspectiva, ânforas para distribuir qualquer produto, seja ele de contrafação ou não, isso logo se verá, ou produções locais, de vinho ou de azeite, preparados piscícolas, penso que é mais complicado, mas que efetivamente têm vindo a ganhar alguma expressão. Contudo, as formas dos bordos
ainda não foi possível isolá-las. Daí que os big fingers têm sido os grandes indicadores destas presenças, que penso que depois iremos ver também noutras realidades. O conjunto de materiais que vimos até agora, creio que com alguma segurança, quer as campanienses, quer as sigilatas, quer este conjunto de ânforas, nos permite propor genericamente um enquadramento dentro da segunda metade do século I AC. Para mim, provavelmente, ou principalmente, dentro do terceiro quartel do século I AC, podendo estender-se ligeiramente, como aquela estampilha que apareceu na campanha de há 2 anos, uh, que nos traz já para momentos ligeiramente mais recentes, ou seja, pode entrar ali um bocadinho no último quartel do século I também. Mas todo o conjunto é relativamente homogéneo aqui para a região destes momentos tardios. Há um bom conjunto também de paredes finas, principalmente itálicas, mas algumas produções também da Bética. Estamos a trabalhar com um outro colega, eu não vou pronunciar muito sobre isso, porque de facto estou ainda numa fase muito embrionária deste estudo, mas que é já um conjunto bastante interessante, mas que genericamente se enquadra com o resto das presenças. Algumas moedas foram surgindo, não muitas, todas elas enfim, com marcas de uso, na maior parte, temos algumas de presenças de cunhagens peninsulares, nomeadamente esta de Cástulo, também esta de Mértola, esta outra de Mértola, há uma outra do sul já da zona bética também, e depois vão-nos aparecendo um ou outro denário, todos eles sempre com uma cronologia relativamente recuada ou bastante mais recuada do que aquilo que o conjunto cerâmico nos indica, nomeadamente este de 85 AC, temos um outro de 92, temos um outro de 125 AC, por isso os denários são realidades que circulam e que se perdem, mas quase todos eles parecem remeter por uma cronologia que eu acho que as cerâmicas de todo não nos autorizam a avançar. Bem, apenas como uma imagem geral, uma perspectiva geral, achando que estou a esticar um bocadinho, mas sim, a Rocha da Mina é um pequeno sítio nascido, enfim, esta área que está ocupada, é um pequeno sítio nascido no fundo do Vale da Ribeira do Lucefécide, num momento muito conturbado daquilo que é a história do Sudoeste Peninsular, nomeadamente o período subsequente às guerras sertorianas, e que apanha, digamos assim, em boa medida também com um outro período de grande instabilidade, que é, nomeadamente, o período das guerras civis entre César e Pompeu, e creio que esse é a grande justificação para o aparecimento desta pequena comunidade num local bastante recôndito nesta realidade e nesta paisagem, cercado de muralha, mas que, ao mesmo tempo, não está a fechar-se ao mundo romano, não está a fechar-se às realidades do mundo romano e à influência de Roma, cultural, influência económica, não, está integrado, plenamente integrado, quer com a circulação monetária, quer pela presença até relativamente precoce de um conjunto de materiais que não são frequentes, nomeadamente quer as campanhas cheias, quer depois também algumas destas matas, as ânforas, ou seja, tem um sítio que está integrado no mundo humano, na circulação, mas que se protege, se acoita, digamos assim, numa pequena realidade em torno a um rochedo que poderá ter tido um valor simbólico ou ritual, pode ter sido aproveitado, mas que ocupa, então, num momento onde os romanos
posterior, digamos assim, à desestruturação pós-guerras estruturdianas daquilo que é a ocupação indígena, com dispersão da população, e depois o período das guerras civis entre César e Pompeu, onde a instabilidade e o banditismo que Varrão menciona poderá ter levado a que esta pequena comunidade se tenha estruturado não contra Roma, mas contra essa instabilidade e esse banditismo em torno deste penhasco, mas sempre integrado nas dinâmicas do mundo romano. Muito interessante é que apenas a 5 km, aqui temos a Rocha da Mina, e apenas menos até de 5 km, vamos lá, genericamente 5 km para nascente, temos um outro sítio que eu tenho vindo a intervencionar nos últimos anos também, e que me parece ser importante comentar, porque me parece fazer, de alguma maneira, a transição entre a Rocha da Mina e aquilo que virá a seguir, que é o sítio do Caladinho, que já publiquei um conjunto de materiais também, que, enfim, que temos continuado a escavar, que situa aqui neste topo, com uma ampla visibilidade para a poente, quando a Rocha da Mina se situa para trás desta linha de comiada, de relevo bastante mais fechado, este sítio implanta-se num topo com uma excelente visibilidade para nascente e um controle total sobre aquilo que é uma zona de transitabilidade natural bastante clara ao longo da Serra d'Ossa. Isto temos o Fortim do Caladinho e em primeiro plano, com a torre no ponto mais elevado, aquilo que queremos que se não havia em altura, aqui, a torre, e esta visibilidade com uma zona de passagem no sopé da Serra d'Ossa, parcialmente controlada em termos visuais pelo Caladinho, que tem, além da torre, um conjunto de grandes compartimentos, onde temos vindo a identificar algumas atividades, nomeadamente a produção metalúrgica ligada ao ferro. Aqui mais uma imagem, enfim, da crista onde se implanta o Caladinho, também marcada por grandes afloramentos, e isto então é o mapa de visibilidade do Caladinho, que claramente margina, enfim, do Caladinho e dois outros fortins, mas pronto, neste caso interessa-nos este azul claro, que claramente domina o sopé da Serra d'Ossa e parte da encosta, e que de alguma maneira completa ou complementa a visibilidade de outros fortins na região, este aqui é o Monte do Almo, ou o das Cortes, que controla zonas de transitabilidade natural norte-sul. Porquê é que o Caladinho é tão interessante? Primeiro, porque a arquitetura parece remeter já para uma realidade mais de cariz romano, com a presença de um fortim, e depois com um conjunto de materiais ainda muito devedores desta realidade indígena, mas com formas que claramente, como esta patina aqui, que claramente remetem já para formas que não existem no mundo indígena e que são claramente tributários já da influência romana. Mais uma vez, os grafitos, pós e pré-cozedura, imensos pesos de tiar também, decorações, em que depois o que é que vamos a ver? Vamos então encontrar uma escassez de sigilata, uma escassez de campanienses, muito poucas, sendo que uma delas é uma imitação em cerâmica cinzenta das produções calenas com esta estampilha losangular, mas o que vai dominar então são as formas, os pés de 1 e as formas 14 que puxam toda a cronologia do sítio para esta segunda metade, para este último quartel do século I, nomeadamente com esta presença que está aqui embaixo, com um Dáreos, que é uma produção muito interessante, aparentemente ligada a Lyon, com uma cronologia de 30 AC, e que aparece neste pequeno sítio do Alentejo, numa zona elevada e de controle natural. E este é interessante porque as sigilatas aqui marcam claramente uma diferença em relação ao panorama que vimos na Rocha da Mina, marcam-nos aquilo que parece ser, nesta região, o panorama do último quartel do século I. Enfim, as ânforas
Aqui já não se nota tanto essa diferença, porque continuamos com a presença maioritária das formas do Guadalquivir, com estes bordos em fita, já algumas Altano 70, outras mais ovoides quadros, a presença das lusitanas, uma vez mais com os bordos moldurados, e depois uma ou outra produção também da bética costeira. Por fim, também, mais uma vez, aqui também encontramos um bico fundeiro de uma ânfora de produção regional, mostrando que, mais uma vez, esta realidade estava, enfim, a instalar-se. É um mundo que está claramente em transformação e, nomeadamente, estes fortins vêm preparar, em minha opinião, a realidade que vem a seguir, que é já o mundo provincial romano, e é já quando se dá a fundação de Évora, enfim, genericamente, pelo menos propostas, em torno de 27 AC, sítios como a Rocha da Mina deixam de fazer sentido quando se começa a estabilizar o território, se começam a fundar cidades, a abrir as vias controladas pelos fortins durante, enfim, a sua construção e nos momentos iniciais digamos assim, da criação do mundo provincial romano, e sítios depois como a Rocha da Mina acabam por não ter lugar, fechados no fundo do vale e são abandonados, então já nestes finais do século I, em que o mundo provincial romano se constrói e se instala. Muito obrigado.